Bom dia, gente. Retomando o conteúdo da semana passada, nesta segunda semana de aula remota, nós vamos reorganizar o conteúdo a partir do que foi apresentado a semana passada. Nós paramos na parte de organização inicial depois da proclamação da República. Aqui, a partir de hoje, nós vamos ver mais ou menos como foi os primeiros momentos dessa jovem república que se formou a 15 de novembro de 1889. Como vimos anteriormente, a mudança do regime do monárquico para o republicano foi feita a partir de um golpe militar, de uma revolta militar liderada pelo Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que ocupou o quartel-general do Rio de Janeiro e destituiu do comando os ministérios da monarquia. Seguindo-se essas ordens iniciais e organizações do movimento militar que destronou o imperador, vamos seguindo. Proclamação da República por parte do senhor Marechal Manuel Deodoro da Fonseca e formação de um governo provisório. Este governo provisório sendo encabeçado pelo próprio Marechal Deodoro. E a primeira medida adotada é o fato de ter havido a expulsão do imperador Dom Pedro II. Como ele coloca aí, é convidado a retirar-se com sua família. Aqui subtende-se, ele foi simplesmente expulso, foi para o exílio, principalmente pelo fato de que ainda era muito forte no Brasil da época, um grupo de monarquistas. No momento que o governo ainda estivesse, o imperador ainda estivesse vivendo aqui em terras brasileiras, esse grupo de monarquistas permaneceria sempre na oposição à jovem república. Aí, com a instalação da República, nós vamos ter a organização de diferentes fases ao longo da história do Brasil, da nova história do Brasil, no caso, o Brasil republicano. Nós teremos essa distribuição de fases. A República Velha, que vai da sua proclamação até 1930, a Era Vargas, da Revolução de 30 até 1945, a República Liberal de 45 a 64, o período da ditadura militar, de 64 a 85, e a nova república, de 85, nós temos aqui a 2005, mas isso aqui é só uma situação. No caso, nós temos a nova república até hoje em dia. Da República Velha, nós estaremos aqui dividindo em dois subperíodos. O primeiro período republicano, que é o período de consolidação do regime republicano, a chamada República das Espadas. Por que recebeu esse nome? Durou de 1889 a 1894. Por quê? O primeiro presidente da República Brasileira foi o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca, que foi eleito de forma indireta. Como assim? Quem elegeu ele foram o colégio de deputados e senadores. Foi um colégio de políticos. Inicialmente ele foi chefe do governo provisório e depois da sua posterior eleição, ele deveria ser o primeiro presidente a governar o país. Só que ele foi eleito de forma indireta. E, como vamos ver mais adiante, ele renunciou ao cargo e assumiu o seu vice-presidente, que também era marechal do exército. Por isso que recebeu o nome de República das Espadas esse primeiro momento. No caso, durou basicamente um mandato apenas, um período de mandato presidencial, e no qual governou dois marechais do exército, o Manuel Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. O primeiro, o presidente, e o segundo, o vice-presidente. Já a segunda fase é a chamada República Oligárquica, que vai de 1894 a 1930. A partir de 1894, assume o poder, eleito pelo voto popular mesmo,
o primeiro presidente de origem civil, ou seja, não militar. Aí basicamente a chamada República Velha vai ser dividida nesses dois subperíodos: República das Espadas e República Oligárquica. Aí vamos lá o que se segue. Durante a República das Espadas, desde o início, forma-se, como eu já falei, um governo provisório, cujo presidente, o chefe deste governo provisório, é o Marechal Deodoro da Fonseca. Aí vamos voltar aqui a algumas mudanças institucionais que eu havia apresentado na aula anterior. Estabelece-se o federalismo, ou seja, a ideia de que as federações brasileiras terão uma certa liberdade, no caso, as unidades federativas, que são os estados. Separação entre Estado e Igreja, o que foi dito anteriormente. No caso aqui, a Igreja passaria a ser independente do governo e o Estado passaria a ser laico e deveria ser defendida a liberdade religiosa. Grande naturalização, isso em 1890, todo estrangeiro habitante aqui no território nacional, caso quisesse, era só requerer o pedido de cidadania e transformar em cidadão brasileiro. E a atividade principal, a mais importante ocorrida no governo provisório, foi a instalação de uma Assembleia Nacional Constituinte. O que é isso? Foram eleitos deputados e senadores para uma Assembleia Nacional Constituinte. Inicialmente formou-se esta eleição para deputados e senadores para que eles viessem a votarem, a estudarem uma nova Constituição, estudarem a preparação de uma nova Constituição, uma Constituição agora republicana. A Constituição existente no Brasil era imperial. Com a mudança de regime, era necessário que houvesse também mudanças no conjunto de leis que regessem a nova instituição política. A Constituição, promulgada em 24 de fevereiro de 1891, seria a base da organização política e jurídica do novo regime, do regime republicano instaurado em 1889. Nessa Constituição, firmou-se como sistema de governo a República, no caso, uma República presidencialista. A forma do Estado seria o federalismo, comentado anteriormente. O sistema de governo seria presidencialismo. Veja bem, a forma de governo era uma república, mudando o que era antes a monarquia. A forma de Estado seria federalismo, o que estabelece que cada unidade federativa terá certas liberdades em relação à União. E o sistema de governo seria o presidencialismo, ou seja, o chefe da nação seria presidente. Seria o presidente. Ainda, pela Constituição de 1891, requeria a divisão do poder central do país em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Estabelecia ainda o voto, que passaria a ser para os brasileiros naturalizados maiores de 21 anos, que exceto, lembrando que boa parte da população brasileira estava não apta a votar, porque era proibido o voto de analfabetos, o que era a grande maioria da população brasileira da época. Era proibido o voto de mendigos, que necessariamente todos os mendigos, muito dificilmente um mendigo era alfabetizado, consequentemente, ele nem entrava numa situação nem outra. Era proibido aos soldados de baixa patente, no caso. Soldados de baixa patente não votavam. Religiosos também eram proibidos e as mulheres. Ou seja, uma minúscula parcela da população brasileira era realmente eleitora.
Então essa espécie de democracia existente no Brasil não era muito organizada, não era muito a cara de um regime democrático de fato, porque apenas uma minúscula parcela da população é quem escolhia os rumos do país. E a outra coisa que também havia sido tratada na aula anterior, o voto era aberto. Hoje em dia nós sabemos que o voto é secreto e universal para todo mundo. Na época o voto era aberto, ou seja, o eleitor chegava na sessão eleitoral e apresentava: meu voto vai para fulano de tal. E isso gerava sempre o controle dos poderosos sobre a população votante. O pessoal chegava e dizia em quem ia votar. O candidato sabia claramente quem votava nele e quem não. E muitas vezes as ameaças sempre aconteciam, o voto era sempre controlado. Observem aí, 1891, a capa da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Lembrando aí, ó, nessa época ainda, o nome do Brasil, o nome oficial do Brasil, ainda estava escrito dessa forma. Hoje em dia, o nome oficial do Brasil é República Federativa do Brasil. Hoje em dia ela foi modificada. Agora vamos para algumas características essenciais dos governos. Logo quando instalou-se a República, se tornou necessária uma organização mínima na parte econômica. Para isso foi escolhido como ministro da Fazenda, um ministro responsável pela economia, o senhor Rui Barbosa, que de antemão ele começou a organizar uma estrutura econômica que viesse a favorecer o crescimento econômico, principalmente o crescimento voltado para o desenvolvimento industrial. Só que devido a essa necessidade dos governos investirem no desenvolvimento econômico, no incentivo ao crescimento econômico, o país começou a passar por alguns problemas nessa política desenvolvimentista inicial. Esses problemas, de início, o governo incentivava o desenvolvimento industrial. Para isso, aumentou a circulação de moeda. Só que essa circulação de moeda não representava uma produção econômica real da economia, como ele mostra aqui. Com essa circulação maior da quantidade de moeda, de papel moeda, sem uma produção real, acabou gerando inflação. Como vocês sabem, a inflação é o aumento excessivo de preços das mercadorias. E justamente quando existem períodos de inflação alta, pode vir a acarretar problemas, principalmente para as camadas mais populares da população. A inflação alta acabou gerando diversas revoltas populares em relação a preços de alimentos, preço dos aluguéis. O custo de vida no Brasil aumentou bastante devido a essas políticas de crescimento econômico muito desordenadas. Faltou uma organização do governo para conter as possíveis consequências dessa política. Um problema causado pela chamada política econômica do governo, principalmente no caso do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, é que no momento que o governo permitiu a concessão de empréstimos para o pessoal que quisesse investir na produção industrial, ele não organizou um sistema de controle. O que aconteceu? Várias pessoas, vários espertinhos, correram aos bancos, pediram empréstimos, já que a facilidade era enorme, e simplesmente criaram empresas fantasmas.
Como o governo estava garantindo assim incentivos ao desenvolvimento da economia, mas isso também causou vários problemas porque ele não soube controlar a forma como deveria ser organizada este incentivo. Aí no caso, boa parte desses espertinhos, que só queriam apenas especular, apenas ganhar dinheiro fácil, simplesmente contraíram empréstimos nos bancos oficiais e criaram empresas fantasmas. No momento de garantir o pagamento dos empréstimos, essas empresas fantasmas deixaram de existir, simplesmente deixaram de existir, e parte dessas empresas fantasmas, o que acontecia? Um cidadão contraiu um empréstimo, ia lá no cartório, criava uma empresa, fundava uma empresa. Esta empresa entrava nas bolsas de valores, entrava com capital aberto nas bolsas de valores. O que acontecia? Este cidadão contraiu o empréstimo, formava uma empresa fantasma e colocava o capital dela aberto nas bolsas de valores. Outros cidadãos, por falta de conhecimento e por falta de experiência em negócios, ia simplesmente na bolsa de valores e observava que um determinado preço das ações de determinadas empresas estava bom e aparentemente essa empresa era bem desenvolvida e geraria lucro. Aí parte desses cidadãos compravam ações dessas empresas de uma empresa que não existia, só que eles não sabiam, por falta de experiência, por falta de conhecimento. Na verdade, o Brasil era formado por muitos ingênuos ainda nessa época. Aí a situação econômica começou a bagunçar um pouquinho. Os cidadãos que criaram as empresas fantasmas simplesmente sumiram do mapa, levando o seu dinheiro conquistado de forma fraudulenta, ficando o pessoal como dono de uma empresa que nem sequer existia, que não produzia nada. Aí no momento que se percebeu que essas empresas não gerariam lucro nenhum, o pessoal começou a correr para as bolsas de valores para vender suas ações. Só que o que acontece? Na lei do mercado, quanto mais uma mercadoria é posta à venda, o seu preço vai tender, e ninguém quer comprar, o seu preço vai tender a cair. Aí o pessoal começou a agitar a bolsa de valores do Rio de Janeiro. E simplesmente ocorreu uma desordem geral na bolsa, provocando, enfim, a demissão do ministro Rui Barbosa por sua inicialmente vontade de desenvolver o país, mas acabou provando uma enorme incompetência. Agora eu só vou voltar aqui para vocês verem uma coisa. Quando falamos aqui no ministro da Fazenda Rui Barbosa, nós apresentamos a imagem aqui, ó, encilhamento. Esse termo aqui é como ficou conhecido a política econômica de Rui Barbosa. Não quer dizer nada de especial, é apenas uma crítica feita ao ministro Rui Barbosa. Por quê? Ficou conhecido como essa política do encilhamento, seguindo à frente novamente. Quando começou a ocorrer esse período aqui de agitação e especulação na Bolsa de Valores, o pessoal correndo para vender ações para evitar os prejuízos, ficou uma agitação tão grande na Bolsa de Valores que estava parecendo um dia de corrida de cavalos. Na época era bastante popular no Brasil corridas de cavalos nos jockeys clubes das principais cidades. Aí o pessoal, como vocês ou já viram em filme ou sabem mesmo, geralmente isso acontece em filmes, o pessoal é tudo correndo para buscar um cavalo bom para apostar nele. O pessoal é tudo correndo com papel na mão atrás de fazer apostas. O sistema de apostas nesse tipo de jogos, nesse tipo de atividade, é dessa forma, o pessoal tudo tumultuando. Aí a agitação nesses dias na Bolsa de Valores estava parecendo que fosse como no Jockey Club, o pessoal querendo
apostar em cavalos. Aí justamente é que vem esse termo encilhamento, porque o verbo encilhar nada mais é do que colocar os arreios nos cavalos. São os cavaleiros se preparando para arrear os cavalos e iniciar a corrida, e o pessoal das apostas correndo para apostar naquele que acha que vai vencer. Daí o termo pejorativo para essa política econômica, encilhamento. Porque na verdade a Bolsa de Valores estava parecendo o Jockey Club em dia de apostas, dado o furdunço que estava, a grande agitação que estava na Bolsa de Valores. Aí essa situação acabou gerando essas diversas consequências econômicas muito maléficas para a jovem república, e o ministro foi logo demitido. Aí vamos, dado a situação inicial da atividade econômica, principalmente no governo de Deodoro da Fonseca, que era o governo provisório. Mas em 1891, depois que foi votada e escolhida a Constituição, estabeleceu-se como primeiras eleições no Brasil seriam eleições indiretas, ou seja, ainda não existia o sistema eleitoral clássico, o povo votando. As eleições foram indiretas e estiveram como concorrentes à presidência o Marechal Deodoro da Fonseca e o paulista Prudente de Moraes, ou seja, um militar e um civil. Só que outra informaçãozinha aí. No passado, no período republicano no Brasil, no início do período republicano no Brasil, existia uma situação bem peculiar que nós não temos contato hoje em dia, isso a partir da nossa época. Somente mudou-se isso a partir da nova República de 1985 em diante. Era esse fato, gente. O povo votava para presidente e votava para vice-presidente. Eram duas eleições em separado, desde essa época. Isso só deixou de acontecer a partir das eleições de 1989. Mas até mesmo antes do período da ditadura militar, ainda era dessa forma. Votava-se no candidato a presidente e votava-se no candidato a vice. É claro que existiam as chapas, mas quem votava no presidente muitas vezes não queria votar no vice-presidente. Funcionava dessa forma no passado. Aí vamos lá. Ó. Para a vice-presidência, concorriam na chapa de Manuel Deodoro da Fonseca, Eduardo Undercook. E na chapa de Prudente de Moraes, o outro Marechal Floriano Peixoto. Aí veja bem a situação adversa que passou a existir. Ó. Venceu Marechal Deodoro como presidente. O seu vice só tirou 57 votos. O oponente a Deodoro tirou 97 votos. O vice de Deodoro tirou 153 votos. Observe bem, ó, mais votos até do que o próprio Manuel Deodoro. Mas é claro que ele era candidato a vice-presidente. Aí veja bem, ficou na chapa sendo presidente um candidato com seu opositor sendo vice-presidente. Eles não pertenciam à mesma chapa, eram um opositor ao outro. Certo, gente? Isso era uma situação adversa que sempre existia no Brasil devido a esta situação. Existia o presidente e muitas vezes o vice-presidente dele não era da sua chapa, era da oposição. Aí vamos lá, segunda fase do governo de Manuel Deodoro da Fonseca.
Inicialmente, de 15 de novembro de 1889 a 1891, Deodoro governou de forma provisória. Depois da eleição, mesmo que indireta, mas foi uma eleição, ele passou a ser ter um governo constitucional, ou seja, baseado na Constituição, um governo legalizado. Só que o que aconteceu? Estourou-se os problemas econômicos gerados pela política do encilhamento, ditas anteriormente, grupos demonstrando grande descontentamento em relação ao presidente, que até mesmo porque o presidente Deodoro da Fonseca, ele até um pouco antes da proclamação da República, ele era um monarquista. Ele nunca foi defensor dos ideais republicanos. Ele se tornou líder do movimento republicano porque ele não gostou de certas atitudes do governo imperial. Mas, na verdade, ele nunca havia se mostrado como defensor da República. Isso no período ainda que governava Dom Pedro II. Aí isso acabou gerando um certo desconforto em relação aos republicanos históricos. Aí acabou que criando esta situação de desconforto em relação aos republicanos. E o governo também começou a passar por problemas econômicos que acabaram gerando grandes dificuldades e gerou conflitos internos dentro do governo. Passaram-se os meses após a eleição de Deodoro, ele começou a exercer certas atitudes que não agradavam muito os republicanos, principalmente o pessoal que havia apoiado a instauração da República e que eram bastante ligados aos grupos dos cafeicultores paulistas e que estavam ligados ao candidato a presidente opositor a Deodoro da Fonseca, no caso a Prudente de Moraes. Aí justamente sempre, desde o início, teve uma forte oposição dentro do Congresso Nacional. Ele não tinha maioria para aprovar os seus projetos e sempre tinha ali dentro do Congresso Nacional um forte embate político em relação ao presidente Deodoro. É tanto que ele, ainda com ares de como se estivesse vivendo na época do Império, ele simplesmente, por meio da força das armas, fechou o Congresso Nacional. Isso em 3 de novembro de 1891. Ou seja, impediu que o Poder Legislativo viesse a trabalhar, já que eles estavam trabalhando sempre com forte oposição ao governo. Nesse interim, instaura-se um curto período de instabilidade política, porque também estoura no Brasil o que chamou-se de Primeira Revolta da Armada, que foi liderado pelo almirante Custódio de Melo. A Armada, no caso, que eu me refiro, é a Marinha, que não gostando das atitudes do governo do presidente Deodoro da Fonseca, iniciou uma revolta armada e ameaçou bombardear a capital do Rio de Janeiro. No caso, os principais navios de guerra do Brasil, a Armada, a Marinha Brasileira, ancorados no porto do Rio de Janeiro, liderados pelo almirante Custódio de Melo, simplesmente ameaçou destituir à força o governo do Marechal Deodoro. Diante dessa situação, simplesmente coube a ele a renúncia. Renunciou porque não aguentou a pressão. Ele não tinha o preparo, ainda não estava com preparo suficiente para ser presidente da República. Ele foi quase que como uma aventura. Demonstrou despreparo no trato das atividades econômicas e demonstrou também grande despreparo no que diz respeito às decisões políticas e à forma de governar e conciliar-se com as oposições. Com a sua renúncia, assume o vice-presidente, que já assumiu com sérios problemas,
E esses problemas foi forte oposição de parte da população e parte também dos congressistas. Que também existia boa parte dos opositores queriam que imediatamente fosse estabelecida eleições diretas para escolher um novo presidente. Só que o Marechal Floriano foi muito enfático em dizer que não, eu só saio daqui, eu só saio do poder quando terminar o mandato. E de fato só saiu quando terminou o seu mandato. O que aconteceu? Ele, Floriano Peixoto, é considerado o responsável por, de fato, consolidar a República. Porque desde o início a República estava passando por sérios problemas que poderiam vir a ruí-la antes mesmo dela ter se formado como um sistema político dominante no Brasil. Em seu governo, ele contou bastante com o apoio do Partido Republicano Paulista. A base de apoio dele é dos republicanos paulistas. Isso fez com que ele permanecesse no poder. E com isso, com sua força e com seu trato firme, ele acabou contornando todos os problemas. Contornando, embora não tenham vencido totalmente os problemas econômicos, mas ele conseguiu contornar e evitar que houvesse uma situação mais destruidora da situação econômica do país. Entre suas medidas, ele determinou o afastamento dos chefes de governo dos estados, que haviam sido nomeados por Deodoro. Ou seja, ele retirou do poder os chefes dos governos estaduais que ainda estavam ligados a Deodoro, ou seja, tirou do poder os seus opositores, os possíveis opositores, para assim ele ter um mínimo de governança. E determinou a reabertura do Congresso Nacional. Assim, ele soube lidar politicamente com as oposições nesse sentido. Ele devolveu ao Congresso Nacional o poder do Legislativo, garantindo assim uma maior aproximação política mesmo com as oposições. Ele teve a característica principal de saber lidar com a oposição, de saber ter um trato político adequado que se espera de um presidente. Por suas situações, por sua relação de restabelecimento da ordem, ele ficou conhecido como Marechal de Ferro, porque ele foi o responsável por restabelecer a ordem e consolidar de fato a República Brasileira. Aí, ao longo do seu governo, do restante do mandato que esteve presente, ele foi estabelecendo diferentes medidas econômicas, principalmente para reorganizar a bagunça que havia sido feita durante o mandato de Deodoro, o período em que Deodoro esteve no poder. Estimulou a industrialização com a facilidade da importação de equipamentos industriais e deu concessão de financiamento a empresários. Reorganizou a atividade bancária com a reforma bancária, estabelecendo que a emissão de papel moeda ficaria a cargo somente do governo federal. Ninguém mais poderia imprimir dinheiro, só o governo. E estabeleceu algumas medidas populares, como tipo baixar o preço de carne, o preço dos aluguéis e a organização de construção de casas populares. Isso para garantir assim que as classes mais baixas da população brasileira não viesse a instaurar uma revolta social contra o governo. Nesse sentido, ele soube ser bastante político. De um lado, ajudou a classe dominante e de outro, deu algumas contribuições às classes mais populares. Apesar de sua melhor habilidade em lidar com os problemas políticos, isso não eximiu o governo de Floriano de ter existido conflitos políticos dentro do país. A situação era constitucionalmente irregular. Como assim? Ele era o vice-presidente. Pela Constituição, estabelecia que caso o presidente renunciasse, em pouco tempo de mandato, simplesmente seriam restabelecidas novas eleições para escolher um novo presidente. O que, de fato, isso aconteceu. O Marechal
renunciou em poucos meses de governo, depois de eleito. Assumiu o governo o vice, mas enquanto o vice estivesse assumindo, em pouco tempo, em questão de meses, deveria ser restabelecido uma nova eleição, o que o Marechal Floriano não aceitou. Pelo contrário, ele se manteve fortemente no governo, principalmente tendo como a base de apoio os republicanos paulistas. Isso gerou uma situação constitucional muito irregular. E isso acabou levando a diversos conflitos políticos. Mas a intenção do Marechal Floriano Peixoto era, antes de tudo, consolidar o movimento republicano. Porque, segundo ele via que poderia vir a causar problemas caso tivesse uma nova eleição. Seria um desgaste muito grande para o sistema republicano. Aí, dentre esses conflitos políticos, vários grupos de militares se negaram a aceitar a liderança do Marechal Floriano como presidente da República, como é o estabelecido aí no Manifesto dos 13 Generais. Só que ele não deu tanta importância a isso e tinha sua base de apoio também dentro do Exército e acabou se mantendo. Só que, ainda sob seu mandato, vai estourar uma segunda revolta da Armada, novamente liderada pelo almirante Custódio de Mello, que queria que o presidente renunciasse e fosse estabelecido novas eleições. Só que dessa vez ele não seguiu a mesma coisa que o Marechal Deodoro, ele não renunciou, pelo contrário, ele combateu os revoltosos de forma firme e no momento que podia utilizar da sua arte política, ele se utilizou. Ele, ao invés de prender os revoltosos, ele anistiou-os, libertou-os. Quando viu que estava próximo à vitória sobre os revoltosos, ele ofereceu rendição e também ofereceu que eles não seriam punidos por isso. E também é no governo de Floriano que estoura a chamada Revolução Federalista, que era um conflito entre dois grupos de republicanos. O Partido Republicano do Rio Grande do Sul, liderado por Júlio de Castilhos, e o Partido Federalista, liderado por Silveira Martins. Essa revolução foi uma revolta, um conflito interno dentro do Rio Grande do Sul, mas que tinha proporções a nível nacional. E isso acabou gerando diversas situações de desconforto para o governo federal. No caso, nós tivemos duas revoltas armadas no governo de Floriano, num curto espaço de tempo, em apenas um governo de um presidente. A revolta da Armada, que ele conseguiu com o apoio dos paulistas, com o apoio de dinheiro que ele conseguiu dos grandes empresários, dos grandes produtores de café de São Paulo, conseguiu contratar navios estrangeiros para lutar contra os revoltosos da Marinha. E assim ele, vencendo os revoltosos, ele conseguiu manter a paz. Aí, novamente, uma revolta armada se instaura na região sul do país. Um conflito que acabou sendo gerado a partir dos desconfortos políticos existentes dentro do território brasileiro. Ainda em relação a essa Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, nada mais foi do que uma guerra civil entre os grupos políticos liderados por Júlio de Castilhos, que era aliado de Floriano Peixoto, e o Partido Federalista, que era liderado por Silveira Martins e que tinha grande apoio dos líderes da Marinha, dos chefes da Marinha, que estavam envolvidos aqui na revolta da Armada. Embora a Revolução Federalista tenha permanecido até 1895, ou seja, ultrapassou ainda o governo de Floriano. Mas isso não levou a uma desorganização forte do governo de Floriano Peixoto, não. Pelo contrário.
manteve-se a ordem a partir, mesmo com esses conflitos, ele manteve a ordem estabelecida. Aí uma situação assim, para se compreender mais sobre esse conflito, o Partido Republicano, que tinha o apoio do presidente Marechal Floriano, era chamado de pica-paus. Já o Partido Federalista tinha o apelido conhecido como Maragatos. Aí a Revolução Federalista ficou conhecida como a Guerra dos Pica-Paus contra os Maragatos. Era um dado mais cômico desse conflito armado na época do início da República. Aí, a partir do final do governo de Floriano Peixoto, estabelece um novo sistema de governo, a República Oligárquica, que vai ser fundada a partir da eleição do primeiro presidente civil da história do Brasil, que é Prudente de Moraes. Bom, gente, basicamente era isso para esta semana. Aguardaremos esse novo capítulo para as próximas aulas. Sem mais para o momento, tenham um bom dia, pessoal.